Bem-vindos de volta ao programa. Hoje contamos com o Coronel Douglas MacGregor, um veterano de combate condecorado e autor, e também ex-conselheiro do secretário de Defesa dos EWAR. Então, muito obrigado por ter vindo. A possível guerra contra o Irã torna-se um pouco confuso. Por um lado, vemos este enorme desenvolvimento ou estabelecimento de, desculpe, concentração de poder militar. Por outro lado, pode-se ter a impressão de que Donald Trump, durante seu discurso do Estado da União, estava recuando em algumas das exigências mais duras ou fortes contra os iranianos. Eu estava me perguntando, como você interpreta a situação? Foi tomada uma decisão, você acha, para ir à guerra? Sim, eu concordo. Eu acho que ele reconhece que não tem muita escolha, sabe? Temos que entender quem o colocou na Casa Branca e o enorme poder e a influência do lobby de Israel e dos bilionários sionistas nos Estados Unidos que contribuem para isso. Tenho certeza que você viu. Se por acaso assistiu ao discurso do Estado da União, tenho certeza que você notou que, quando se tratava dos seus comentários sobre o Irã, ele recebeu uma ovação de pé não apenas do seu próprio partido, mas também dos democratas. Portanto, isso demonstra claramente que o lobby, é quem controla o Congresso e a Casa Branca. Então, nessas circunstâncias, acho que a guerra com o Irã é inevitável. Agora, as pessoas estão se perguntando, bem, porque ainda não aconteceu? Eu pensei que já teria acontecido um pouco antes, mas acho que temos que entender que há uma série de problemas com os quais estamos lidando. Em primeiro lugar, sabe, vocês só têm dois grupos de batalha de porta-aviões. Normalmente, para uma operação deste porte contra um país do tamanho do Irã, vocês teriam vários. Mas a Marinha não se encontra na melhor condição neste momento. Temos mais 3 grupos de batalha de porta-aviões que nas próximas semanas poderiam ser preparados para a ação. Mas eles têm problemas. Não estão com força total. Então a gente se pergunta se vamos esperar tanto tempo por eles. Eu não sei. Eu duvido. Acho que o peso desta operação será suportado em grande parte pela Força Aérea do Zeu e o Siger. A frota tentará proteger os israelenses, especialmente a frota que está no Mediterrâneo, de mísseis que se aproximam. A frota que está lá no Oceano Índico, eu não tenho certeza de quão eficaz ou, sabe, o quão impactante ela vai ser. Sabe, uma das coisas que vários dos meus amigos já fizeram, eu não me sentei para passar por todo o processo, mas muitos outros analistas sim. E quando se olha para as centenas de milhas que temos de voar, seja a partir de bases terrestres ou marítimas, ou seja, de porta-aviões, para entregar bombas e munições e mísseis e foguetes e assim por diante, você está numa posição em que provavelmente terá que reabastecer a caminho da área-alvo e depois reabastecer de novo na volta, porque estamos falando de centenas de milhas. Então, aeronaves que num bom dia podem voar ida e volta, 300 milhas, agora serão solicitadas a viajar 700 milhas ou até 800 milhas para alcançar a área-alvo. E não estou a falar de necessariamente penetrar as defesas aéreas integradas no Irão, que desta vez, creio eu, terão um desempenho infinitamente melhor do que tiveram da última vez, simplesmente porque os russos e os chineses investiram uma grande quantidade de experiência, tempo e dinheiro para as tornar eficazes. Bom, então sim, eu acho que vamos ver uma guerra e o povo americano esmagadoramente, pelo menos com base nos dados de pesquisa, é contra uma guerra com o Irã. Dependendo de qual pesquisa você queira olhar, 70%, 75%, quase 80% das pessoas disseram não querem mais guerras no Oriente Médio, ponto final. Nenhuma guerra em lugar algum, pelo que a maioria dos americanos pensa. Mas os americanos não controlam o Congresso. É o lobby de Israel que o faz. Portanto, quando falamos sobre democracia, eu penso que devemos dar um passo atrás e analisar a realidade. Não é apenas o lobby de Israel. Nesta questão específica, é obviamente decisivo. Mas muitos dos grupos de pressão em Washington, D.C., gastam muito dinheiro para influenciar votos a seu favor. No caso do lobby de Israel, eles dizem, bem, nós só gastamos pouco mais de 3 milhões em lobby. Bem, isso é verdade, mas isso não inclui você sabe, basicamente mais de 100 milhões de dólares que são gastos pelos bilionários sionistas diretamente para conseguir controlar candidatos. Como se faz isso? Bem, sabe, coloca dinheiro nas campanhas deles, nos comitês de ação política e deixa claro que, se não votarem como você quer, apoiará os oponentes deles.
Não importa quem é o oponente ou a que partido ele pertence. Em outras palavras, façam negócios como mandamos e nos daremos muito bem e vocês ganharão muito dinheiro com isso. E nós jogaremos outras boas notícias na sua direção, porque lembrem-se, esses bilionários são donos da maior parte da mídia. Eles são líderes na comunidade financeira. Eles são donos de Hollywood? Não é só isso. Sabe, eles provavelmente controlam a maior parte da profissão jurídica, mas o ponto principal é que eles estão numa posição com os bancos e as várias corporações para colocar ainda mais dinheiro no seu bolso se você os acompanhar. Então, infelizmente, neste ponto, não importa o que os americanos pensam ou querem, o governo deles está a caminho da guerra com o Irã. Como acha que esta guerra será travada? Porque você mencionou que muitos desses bombardeiros têm que voar muito mais tempo do que normalmente fariam. Mas você sabe alguns relatos de... Você sabe até o mais de 100 reabastecedores aéreos para essencialmente auxiliar neste... o que parece ser um acúmulo massivo de poder naval e o poder aéreo. Então, como você acha que isso pode ser combatido, porque isso não será uma guerra limitada? E eu acho que os iranianos descartaram a possibilidade de apenas um ataque limitado também. Então, como você vê esta guerra? Bem, eu sei que você não faz parte do planejamento de guerra para este, mas como você acha que o planejamento de guerra está sendo executado? Eu não sei quais são as várias opções que estão sendo apresentadas ao presidente Trump. Políticos, como sabem, historicamente sempre querem estar um pouco grávidos. A maioria dos políticos não quer levar a gravidez até o fim, e com isso quero dizer que eles procuram algo aquém do que mais temem, que é uma guerra total. E por isso tenho certeza de que estão apresentando a ele apenas algumas opções bem limitadas, porque os políticos preferem sinalizar em vez de realmente fazer algo. Sabe, quando estávamos caminhando para a campanha aérea do Kosovo em 1998, os políticos em Bruxelas estavam lançando ideias do tipo: bem, vamos fazer um ataque de demonstração para mostrar aos sérvios que levamos a sério. E claro, isso era ridículo. Sabe, você vai lançar mísseis de cruzeiro contra um alvo onde não há pessoas, não há nenhuma instalação digna de menção e dizer a todos para olharem para o alvo e então assistirem a uma explosão. E eles acreditavam que isso poderia evitar uma campanha de bombardeio contra, os sérvios. Claro, isso acabou sendo descartado. Mas eles continuaram a tentar e a improvisar. E por fim, nós calculamos mal. Digo nós. Refiro-me ao Quartel-General Supremo das Forças Aliadas na Europa sobre o número de munições de aeronaves que seriam necessárias. E assim, a campanha aérea, em vez de terminar em 2 semanas, durou 78 dias. Eu acho que você tem um fenômeno similar aqui. Você está falando agora não sobre 8 milhões de pessoas no Kosovo e na Sérvia. Você está falando sobre 90 a 93 milhões de pessoas dentro do Irã, que é do tamanho da Europa Ocidental. E os centros urbanos estão agora ativamente cobertos por vários sistemas de defesa aérea. Agora, todos esses sistemas de defesa aérea funcionarão muito bem? Eu não sei. Eu presumiria que eles se sairão melhor do que da última vez, mas o desafio para nós, como mencionei antes, é duplo. Em primeiro lugar, você tem que se sustentar numa região onde agora quase todo mundo está nos dizendo para sair do país deles. Quer dizer, pare e pense nisto por um minuto. A Jordânia está nos permitindo ocupar bases na parte ocidental do país, 2 delas, e há um grande número de aeronaves estacionadas em terra lá. Caso contrário, somos em grande parte dependentes de bases aéreas fora da região. Isso é um grande problema porque, em vez de apenas voar de um lado para o outro em relativa proximidade com o Irã, que foi o que fizemos da última vez, desta vez, como você apontou, estamos percorrendo centenas de milhas. Bem, para fazer isso, você tem que ter um suprimento quase inesgotável de reabastecedores aéreos, e estes têm que girar. Você tem que ter reabastecedores aéreos em posição, depois você tem que ter reabastecedores aéreos a caminho e reabastecedores aéreos no caminho de volta para que possam ser reabastecidos e assim por diante. Neste momento, parece que estamos planejando operar no espaço aéreo iraquiano. Os iraquianos não estão apoiando isso e são violentamente contra qualquer guerra com o Irã.
Não sei bem o que isso significa. Isso quer dizer que poderíamos enfrentar a hostilidade do Iraque naquele espaço aéreo? Estamos limitados por isso? Quer dizer, as pessoas têm falado sobre, bem, você poderia ter ataques vindos do norte no Irã, ataques vindos do sul. Bem, se você sair do sul, você está voando quase 1000 milhas para alcançar os alvos que está tentando atingir. Isso é. Isso é gigantesco. Enormemente difícil. Recentemente, nas últimas 24 horas, um amigo que está lá no terreno disse, sabe, estamos sendo forçados a depender da Índia como um lugar de onde poderíamos preparar, reabastecer, rearmar e depois voltar a entrar em ação. Ou você é forçado a ir para a África, mas mesmo os estados africanos, como o Egito e o Sudão, não estão nos apoiando em nossa guerra contra o Irã. Agora, parte disso é que eles nunca quiseram para começar, mas acho que também temos que salientar que os comentários feitos pelo embaixador Huckabee em sua entrevista com Tucker Carlson tiveram um impacto muito negativo. As pessoas que vivem na região estão vendo o projeto da Grande Israel como uma ameaça existencial para elas. Então, se você juntar tudo isso e depois considerar o fato de que você tem uma marinha que está sobrecarregada, excessivamente estendida, e, francamente, completamente desgastada e exausta. O grupo de batalha Ford esteve no Caribe por mais de 6 meses. Acho que eles estão no 9º mês, talvez no 10º no mar. Isso é ultrajante. Isso é simplesmente inaceitável. Agora, eles atracaram na Baía de Souda, que fica em Creta, bem ao largo da costa da Grécia, para lidar com muitos problemas. Todos já ouviram falar do problema de descarte de resíduos deles, digamos assim. Mas então você tem o problema de, quando seus navios dispararem os mísseis, para onde eles vão para carregar novos mísseis? Vocês seguem de navio até Diego Garcia? Não podem usar o Golfo? Historicamente, é lá que reabastecemos. Voltamos para a Itália, para a Sicília, até Nápoles. Vamos para o norte, para a Grécia. Provavelmente para a Grécia, eu suspeito, até certo ponto. Todos esses problemas, eu não creio que tenham sido previstos e agora estão sendo amplamente debatidos, com as pessoas discutindo intensamente como lidar com eles. Então, embora tenhamos foguetes, bombas e mísseis suficientes à disposição para destruir grande parte do Irã, não há questionamento sobre isso, mas como você os faz atingir o alvo? Como se chega lá? Como se aproxima o suficiente para lançar suas munições, para disparar seus mísseis sem se colocar em risco? E estávamos desenhando arcos. Olhamos para o Shahab-2, que é um míssil balístico tático, ou seja, um míssil balístico de médio alcance que os iranianos desenvolveram, é hipersônico. Eles possuem um grande número destes, e mesmo as pistas de pouso ou bases aéreas na Jordânia Ocidental estão dentro do alcance. Então, claro, Israel está incluído e, claro, os navios no Mediterrâneo também estão. Então, sabe, nós temos a vantagem, eu diria, na tecnologia ar-ar e na tecnologia superfície-ar de várias formas, mas estamos lidando com a tirania da distância. E os únicos que podem voar para dentro e para fora e entregar suas munições facilmente, sabe, desde que não sejam abatidos, mas não achamos que possam ser alvejados eficazmente, são os bombardeiros B-2 e os B-52, por fim. Mas eles voam a que altura? 40 mil pés. Agora não temos certeza, não achamos que os iranianos consigam derrubá-los, mas podemos descobrir que estamos errados porque vemos muitas evidências de que podem rastreá-los. Se você pode rastrear algo como os sérvios demonstraram, você pode derrubá-lo. Então, o ponto crucial é que temos muitas perguntas para as quais não existem boas respostas. A Marinha e a Força Aérea estão se esforçando para lidar com essas questões e encontrar soluções. Mas acho que é por isso que você começa a ouvir murmúrios em Washington vindos dos militares sobre a incerteza quanto ao resultado da campanha de mísseis do Irã. Mas até que ponto isto é apenas um planeamento deficiente? Porque parece o que é caro manter todo este equipamento militar e todas estas tropas. E como mencionaste com o Gerald Ford, há também um problema com o desperdício básico. É preciso voltar de tempos em tempos para fazer alguma manutenção. Então, mas considerando que eles têm todas essas armas posicionadas ao mesmo tempo em que se está envolvido nesta diplomacia tão prolongada, e também sem uma estratégia clara para a guerra, ou seja, quais são, afinal, os planos de guerra? Onde é que se reabastecem os suprimentos? Onde é que se, carregam mais mísseis ou algo assim? Sabe, todos esses diferentes assuntos. Será que isto é apenas má organização? Porque se esperaria que isso já tivesse sido planeado? Ou será que
Os Chewie foram apanhados de surpresa por o Irão não permitir uma guerra limitada, ou como é que é? Bem, ou isto não é grande coisa assim? Bem, sabe, essa é uma boa pergunta e acho que recebemos uma resposta parcial a isso bem por acidente. Quando o senhor Witkoff, que é um dos dois plenipotenciários que o presidente Trump está enviando pelo mundo para negociar acordos para ele, eles não têm sido muito bem sucedidos, obviamente, mas, no entanto, ele continua a usá-los. É isso, ele foi questionado sobre algo parecido com o que você perguntou e ele disse, bem, sabe, nós pensamos que quando eles vissem essa enorme concentração militar, eles iriam capitular. Foi o que ele disse. Então, eu acho que até certo ponto estamos lidando com pessoas que não só têm uma imagem inflacionada de nós mesmos, ou seja, dos militares americanos, da sua eficácia ao longo do tempo, da sua capacidade de projeção de poder, mas também há um grupo de pessoas que não compreende o mundo em que vive. Eles não entendem que, para o Irã, a sobrevivência, neste momento, contra nós e Israel, é uma questão existencial. Quando você se depara com questões existenciais, você tende a lutar até o amargo fim. Sabe, Ulysses S. Grant, depois que sua presidência terminou, ele embarcou numa viagem ao redor do mundo, por assim dizer. E ele parou, curiosamente, por algum tempo na China e fez uma visita em Pequim. E ele não falou com o imperador da época, mas ele conversou, na verdade, pode ter sido uma imperatriz, mas ele conversou com, sabe, os principais representantes do imperador, chanceleres e assim por diante. E perguntaram-lhe, General Grant, em que circunstâncias nós, chineses, deveríamos estar preparados para ir à guerra? E claro, na época, a China vivia este século de humilhação, onde os europeus marchavam de um lado para o outro sobre o seu território, e não havia muito que pudessem fazer a respeito. Ele disse, a guerra é sempre um erro, a menos que haja humilhação nacional ou desastre estratégico. Em outras palavras, você não luta a menos que sua própria existência esteja em jogo. Bem, para o Irã, essa pergunta está respondida. A existência deles está em jogo. Não se deve render ou capitular a potências que estão dedicadas à sua destruição. Agora podemos voltar e analisar todo esse absurdo de a ajuda está a caminho, estamos chegando, e que todos os iranianos e milhões de outros iriam pular de alegria e dizer, por favor, nos bombardeiem, por favor, destruam nosso país para que possamos ser livres. Sim, isso é tudo bobagem. E os números que têm sido divulgados na rua sobre quantos milhares de pessoas foram mortas são um disparate. A forma como tudo isto está a ser caracterizado é um disparate. Mas o ponto é o seguinte, se você, sendo iraniano neste momento, tem uma escolha a fazer, você pode viver de joelhos como um subordinado permanente, ou um estado vassalo de um grande Israel, ou você pode lutar. Eles vão lutar. E eu não acho que o Sr. Witkoff, ou o presidente Trump, ou o Sr. Kushner, ou qualquer uma das outras pessoas do seu círculo íntimo, como o Sr. Ludnick, realmente entendam o que isso significa para o Irã. Eles não têm a menor intenção de se submeter. Não haverá um meio-termo entre a paz e a guerra. Se os atacarmos, eles estarão em pé de guerra total e esperam lutar até o amargo fim. Acho que nós nunca fizemos isso. Acho que nós tendemos a atribuir ao Irã o mesmo tipo de fraquezas que vemos serem muito gritantes e óbvias em muitos estados árabes. Mas os iranianos não são árabes. Os turcos não são árabes. Essas são grandes potências. Se você pensa que eles vão se submeter a você com base em ameaças, que eles sabem que são limitadas e que compreendem as suas limitações, isso não vai acontecer. Então, neste momento, creio que estamos surpresos. Portanto, nesse aspecto, penso que você está certo. Nós não nos preparamos para o pior cenário. Bem, mais cedo, quando você mencionou Huckabee, que é o embaixador do Ziwat em Israel, e como ele deu esta entrevista a Tucker Carlson, onde ele explicou por que Israel, essencialmente, deveria tomar metade do Oriente Médio. Está no seu direito. Eu acho razoável supor que isso assustou muitos dos aliados da América, mas como você vê os aliados dos Estados Unidos dispostos a participar, seja bem juntando-se ou permitindo que seus territórios sejam usados para lançamentos, reabastecimento ou algo do tipo?
Bem, porque eu suponho que todos tenham um incentivo para mostrar que não querem ter nada a ver com isto, até os britânicos. Os britânicos sugeriram que os US não poderiam usar Diego Garcia. Não tenho certeza se eles se afastaram disso desde então, mas eu suponho que há. Mas sabe, não custa nada fazer essas declarações abertamente ou antes de um ataque. Mas durante um ataque, sabe, essas coisas podem muito bem ter mudado. Como você vê a possibilidade de o CIU a trabalharem com seus aliados num ataque como esse? Bem, no que diz respeito aos britânicos, fui informado de que a EIA-RAF está enviando seus F-35s para participar e também enviando reabastecedores. Então, pode ser um desses casos com os britânicos, o que não é incomum, onde eles querem retratar uma imagem em casa e uma imagem diferente para nós. Creio que verão o ICES envolvido, o MI6 também, a Força Aérea Real estará envolvida e os seus reabastecedores farão parte. Agora, o resto dos europeus provavelmente não, e não nos devemos surpreender com isso. Agora, algumas pessoas dirão, bem, eles são covardes porque têm medo das grandes populações muçulmanas em seus países. Sabe, isso pode ser verdade em alguns casos, mas acho que há outro lado nisso, e é que por mais que os europeus não gostem dos muçulmanos que vivem em seus países e gostariam de vê-los voltar para casa, eles não apoiam o assassinato em massa. Ou seja, eles não apoiam o que aconteceu em Gaza ou a forma como os israelenses estão tratando os palestinos, ponto final. Isso tem um impacto. E tudo o que estamos vendo acontecer hoje tem que ser rastreado até Gaza. O Irã se considera na obrigação, como nação muçulmana, de demonstrar sua solidariedade para com o povo palestino e cada vez mais o restante do mundo árabe tem seguido essa mesma linha. Então suponho que a resposta à sua pergunta seja que, à exceção dos britânicos, eu não esperaria uma grande quantidade de ajuda ou qualquer tipo de assistência, pelo menos não de forma explícita. Pode haver outras coisas que os aliados estejam dispostos a fazer. E há sempre discussão na comunidade de inteligência, e eu imaginaria que, se informações forem descobertas sobre algum sistema de armas potencial que não conhecemos, ou alguma intenção por parte dos iranianos, que os serviços de inteligência compartilharão essa informação. Eu ficaria muito surpreso se isso não acontecesse. Bem, sobre esta questão de possíveis novos sistemas de armas, essa era, na verdade, uma das minhas perguntas também. Quais poderiam ser as surpresas mútuas aqui? Porque tanto os Estados Unidos quanto o Irã podem ter alguma surpresa um para o outro. Presumo que talvez o seu área Israel, bem, não seria surpresa se eles tivessem infiltrado o Irã, tivessem alguns alvos, pudessem trazer combatentes. Mas o Irã também, que tipo de surpresas pode ele trazer? São novas armas, inteligência de outros atores externos, porque as tecnologias de armas em si parecem ter passado por uma pequena revolução nos últimos anos. E bem, não parece provável que veremos a mesma guerra que vimos em junho. Sim, eu acho que temos de analisar diversas categorias. Uma delas, obviamente, é a categoria dos mísseis balísticos de teatro. Os iranianos entregaram 500 ou 600 mísseis nas últimas semanas aos chineses. Bem, não sabemos a composição, a mistura exata, em outras palavras, não sabemos quantos são os mísseis balísticos de médio alcance ou hipersônicos em comparação com outros tipos de mísseis, mas sabemos que, a maioria dos mísseis de ponta aos quais os iranianos têm acesso, e de um total, digamos, de 2.000, eles provavelmente representam perto de 800 ou 900. Estes serão, obviamente, alvos para nós logo de início. Gostaríamos de destruir tudo isso antes que os iranianos sequer tenham a chance de usá-lo. Mas a família de mísseis Shahab, e existem outros, eles são hipersônicos. Eles podem atingir distâncias de 12, 13, 1.400 milhas ou mais. Nós não sabemos se eles conseguem ir mais longe. Por outras palavras, os seus alcances, podem ser modificados ao alterar o peso das ogivas e a forma como o combustível é consumido no míssil. Mas devemos esperar que, num raio de 1.000 milhas, eles possam atingir praticamente tudo o que quiserem com grande precisão e é hipersônico, o que significa que não podemos abatê-lo. Agora, há alguns mísseis novos que os chineses forneceram,
que são projetados para afundar navios no mar, o alcance deles é o mais curto. Isso é menos de 180 milhas, 200 milhas. Esse seria o alcance máximo. Então, novamente, voltamos ao que estávamos discutindo antes. Se você está no mar, é obrigado a se afastar cada vez mais e mais para evitar ser atingido por qualquer um desses mísseis, porque talvez não consigam se proteger. Lembrem-se, os navios que estão ao redor do porta-aviões, eles realmente existem para protegê-lo. Então, são eles que possuem os mísseis de defesa aérea projetados para destruir o que quer que esteja chegando. Quantos mísseis eles têm? Eu hesitaria em dizer, mas o que eles possuem pode ser esgotado muito, muito rapidamente. Então, é preciso retornar ao porto para reabastecer. Agora, voltando ao que diz respeito ao lado chinês desta situação. Os chineses estão sendo creditados por terem instalado em terra um novo radar que pode, na verdade, alcançar uma distância de 700 milhas ou até mais. Não acho que sejam milhas, acho que são quilômetros, então você está falando de 450 milhas, algo assim, talvez 500. Eu não sei a quantidade desses radares que eles possuem, ou não sei com exatidão onde eles serão posicionados, mas é concebível que, ao se observar as rotas prováveis de ataque que serão utilizadas por forças aéreas e mísseis, eles consigam focar nessas rotas de ataque mais prováveis. Agora, quando é que eles conseguem de fato apontar para algo? Mesmo que já o tenham obtido, quando é que se torna efetivamente um alvo? Ou seja, quando é que se pode adquiri-lo como um alvo e conectá-lo a um míssil? Eu não sei. Eu não acho que nenhum de nós saiba realmente neste momento. Qual é o grau de granularidade do desempenho do radar? Em outras palavras, o quanto podemos aprender com esta imagem de radar que está a 400 ou 500 milhas de distância? Eu não sei. Eu acho que muitas pessoas estão dizendo, bem, a nossa sorte está lançada agora. Os chineses têm mísseis que podem ir lá e abater nossas aeronaves antes que elas sequer cheguem ao alcance para lançar suas munições. Lembrem-se, uma das coisas que fizemos da última vez, e tenho certeza que queremos fazer desta vez, é voar até a borda da zona de defesa aérea e então lançar missões de ataque conjuntas, sistemas de ataque conjuntos. Em outras palavras, mísseis que são projetados para destruir defesas aéreas integradas, radares e mísseis antimísseis. Tenho certeza de que tentaremos fazer isso, mas o que isto sugere com esta nova capacidade de radar e os novos mísseis da China é que eles talvez não consigam se aproximar o suficiente para lançar suas armas e que poderiam ser abatidos se chegassem tão perto. Tudo isto é meramente especulativo. Glenn, nada do que estamos a lidar do lado chinês foi testado em combate. Nós simplesmente não sabemos. Então, seja qual for a alegação, ela pode ou não ser precisa. Então, vamos ter uma educação, sejamos realistas. Se essa coisa for tão letal quanto anunciado e puder alcançar tão longe quanto alcança, nós vamos ter uma educação, não há dúvida sobre isso. Uma coisa que podemos dizer com certeza é que vamos perder pessoas. Agora, alguém perguntou quantas perdas conseguimos aguentar. Eu não sei. Alguém disse, bem, podemos suportar 10.000 baixas. Isso me parece um pouco extremo. Eu ficaria surpreso se fôssemos tolerar isso e continuar a lutar. A questão aqui, os possíveis, há vários resultados possíveis. Um é que não perdemos tantas pessoas, mas temos pouco ou nenhum impacto no Irã. Quer dizer, essa é uma possibilidade. O que faremos nesse momento? O presidente Trump pode fazer com que isso pareça algum tipo de vitória, não sem uma submissão por parte do Irã. Então, qual é o outro resultado? É que somos muito bem-sucedidos, destruímos grande parte da defesa aérea integrada, mas ainda estamos a ver mísseis a cair em Israel em grande número, causando danos irreparáveis e matando pessoas. Como se pode vender isso como uma história de sucesso? Não sei. E depois, há aquela que eu considero a mais provável, que é, nós sofremos perdas, Israel sofre perdas, os iranianos sofrem perdas, mas nós levamos a pior e os israelitas levam de longe a pior. É uma possibilidade bem real e acho que é por isso que se ouve em Washington agora todas essas coisas. Bem, sabe, talvez precisemos de uma abordagem diferente, talvez devêssemos reconsiderar. O problema é, como pode Trump reconsiderar alguma coisa? Ele tem ameaçado o Irã constantemente e ele deixou isso bem claro. Sabe, os israelenses querem que o arsenal de mísseis balísticos seja reduzido e limitado.
Os israelenses não querem nenhuma interação entre o Irã e seus aliados na região. Essas coisas não vão acontecer, então a única coisa que o presidente Trump tem dito consistentemente é que eles não podem ter uma arma nuclear, o que é bom porque os iranianos disseram que não querem uma, mas então ele diz, sem enriquecimento. Nós passamos então de nenhum enriquecimento para talvez 60%. Bem, estamos de volta ao Programa Abrangente Conjunto, o mesmo que foi desenvolvido sob a administração do presidente Obama. Como pode o presidente Trump voltar atrás e readotar algo que, em seu primeiro mandato, ele simplesmente descartou? Eu não creio que seja possível. Então, a má notícia aqui é que vamos sofrer um ataque. Nós vamos atacar o Irã. E todas essas possibilidades que eu mencionei são válidas. Quer dizer, todas elas poderiam ocorrer exatamente assim? Não tenho uma resposta final para você. Bem, você está dizendo que a decisão de ir para a guerra muito provavelmente já foi tomada e que o Irã, por razões muito válidas, considera isso uma ameaça existencial. Eu concordo plenamente. Não acho que qualquer mudança de regime, eu acho que seria, sim, a balcanização e a destruição do Irã. Mas como você espera que o Irã responda, então? Porque a última guerra foi principalmente um conflito entre Irã e Israel, antes que os Estados Unidos se envolvessem, o que representou um tipo de ameaça bem diferente para os iranianos. Sabe, se você roça uma força de combate muito diferente, muito maior, e o seu objetivo parece ser, não apenas degradar, mas sim a destruição completa do Irão como nação. Então, como você espera que o Irão responda a isto? Bem, novamente, eu acredito que, independentemente do que fizermos, não importa o tipo de ataque que lançarmos, o Irã entrará em uma guerra total e permanecerá em um estado de guerra total até que nós desistamos e partamos, sejamos completamente destruídos ou eles não consigam mais lutar. Agora, a vantagem que os iranianos possuem é que eles estão em seu próprio território. Eles têm a capacidade de se reabastecerem rapidamente. Eles podem continuar a sua produção, o que lhes permite construir mais mísseis e mais armamento. Há também um outro ponto crucial que precisamos levar em consideração. Em que momento os russos e os chineses vão decidir que já é o suficiente? Agora, os russos, eu acho que estão em segundo plano em relação aos chineses e ao Irã neste momento. Eu acho que isso é porque os chineses disseram, vocês têm que acabar com a guerra na Ucrânia, nós assumiremos a liderança em apoiar e ajudar o Irã. Eu acho que essa discussão privada aconteceu. Então, o que os chineses farão? Bem, a maior preocupação deles, claro, é, antes de mais nada, manter o Irã intacto. Eles não querem que seja fragmentado, dividido e depois destruído e ocupado pelos israelenses, nossos substitutos, ou que percam o controle de seus campos de petróleo para os israelenses e para nós. Essa é a última coisa que eles querem. Eles não querem que o Estreito de Hormuz seja bloqueado, então tem uma pequena flotilha de destroyers no Oceano Índico. Eles colocaram submarinos no mar. Não sei onde estão, mas eles têm alguns submarinos no mar. Os russos também. E eu acho que eles terão que fazer um balanço da situação atual. O resultado ideal para os russos e os chineses é que eles tenham fornecido apoio suficiente ao Irã para que o Irã possa nos resistir e sobreviver aos ataques sem uma intervenção direta. Mas se isso não for possível, não é de todo impossível que se possa ver pilotos chineses em aeronaves iranianas, pilotando os aviões mais modernos, assim como temos pilotos, aparentemente, juntamente com os holandeses e algumas outras nações da OTAN, que estão voando voluntariamente F-16Is para os ucranianos. Então poderíamos ver isso com os chineses, potencialmente com os russos, mas novamente acho que os chineses vão liderar aqui. Bem, esse é um problema quando se tem uma guerra entre países tão grandes e estrategicamente importantes. Não se quer ver nenhum dos dois vencer decisivamente, ou porque então pode-se ver ações muito desesperadas a serem tomadas. Então, claro, eu concordo muito, se o Irã parece estar perdendo, pode-se ver atos muito desesperados da Rússia e da China para, bem, resgatar a situação. Mas se os Estados Unidos tiverem dificuldades, essencialmente se esgotarem e os iranianos considerarem que podem desferir um golpe nocaute contra os israelenses ou apenas os ebaneuás sofrerem baixas intoleráveis. Ou você mencionou 10 mil, mortes, ou algo parecido com isso.
o que faz o que faria uns Estados Unidos desesperados, porque não pode ser derrotado pelo Irã também. Isto é, será que você acha que existe alguma, tipo, possibilidade de os EUA recorrerem a armas nucleares, ou isso seria uma ponte longe demais? Bem, lembre-se, também temos um problema com o nosso sistema financeiro. Estamos falidos. Sabe, o sistema de moeda fiduciária corre um alto risco de implodir. A moeda fiduciária que utilizamos não é lastreada por nada, a não ser pela fé e confiança no governo americano, nas suas forças armadas e na sua economia. Bem, a economia não está indo tão bem, ao contrário do que nosso presidente disse ontem à noite. Que se você realmente levar isso em consideração, a grande questão é, se isso não funcionar bem, você corta as perdas e vai para casa. Você faz isso? Se você faz isso, você admite a derrota? Você pede por uma mediação russa com o Irã para que se ponha um fim a este conflito? Isso é possível, mas é racional. Nós, americanos, não somos muito racionais. Somos bem emocionais. E eu acho que o presidente Trump está numa posição em que, se ele tiver que admitir a derrota de qualquer forma, isso não será bem recebido em casa, sabe? Em qualquer caso, e lembre-se, a maioria dos americanos opõe-se a esta guerra. As últimas sondagens dizem que 75% se opõem, talvez mais. Então, o que vão dizer se, entre aspas, formos vistos a perder? Bem, não devíamos ter ido lá para começar. O que estamos a fazer lá? Poderíamos ver tudo a colapsar. Mas vocês vão ter a guerra por causa do que testemunharam no discurso do Estado da União ontem à noite, que é o Congresso inteiro, tanto democratas quanto republicanos de ambos os lados, levantando-se e dizendo: Deus abençoe Israel. Foi isso que eles disseram, na verdade. E vamos apoiar a guerra com o Irã, porque os americanos não estão nas ruas. Porque eles não estão protestando? Bem, é muito longe, e a maioria dos americanos está assumindo que, bem, o Irã é como qualquer outro estado no Oriente Médio. Eles não são assim tão fortes, são fracos. Podemos bombardeá-los até que se submetam a alguns americanos que, de fato, engoliram toda a propaganda sobre o Irã malvado e a sociedade medieval e todo esse tipo de coisa. Não há muitos deles prestando tanta atenção, mas a maioria está simplesmente ignorando isso. Então, se as coisas correrem mal, eles ficarão muito surpresos, extremamente surpresos. E há outro fator a ter em mente, e isto é algo que estavas a insinuar, e tens razão, Clint. Seremos humilhados no cenário mundial. Agora, a maioria das pessoas na Europa, a maioria das pessoas na Ásia, em quase todo lugar que você vá, pensa que as Forças Armadas dos Estados Unidos são invencíveis e invulneráveis. Se descobrirmos que não somos invencíveis e não somos invulneráveis, isso encorajará outros contra nós a tomar posições opostas às nossas? Eu diria que sim. E agora, não estamos falando apenas do hemisfério oriental. Qual será o impacto no hemisfério ocidental? Se vocês, americanos, agora estão observando de longe o que está acontecendo no México. É horrível. O México é um grande estado de crime organizado, governado e administrado por cartéis de tráfico de drogas e pessoas. Eles estão extremamente bem armados. Bem, todos apontam para a Venezuela, quando, francamente, a Venezuela se torna insignificante perto do México. Muitos americanos estão muito preocupados com isso porque não paramos o fluxo de drogas, nós o reduzimos. Não paramos o tráfico humano, nós o reduzimos. E as gangues e os cartéis estão extremamente bem armados e mantêm contato próximo com nossos potenciais oponentes. Assim, há todo tipo de possibilidades ruins que podem resultar disso. Mas ninguém se sentou em Washington, nesta administração ou no Congresso, e disse: eles estão a ver, o que podemos ganhar com isto? Nunca olham para o que podem perder com isso. E poderíamos perder muito e receber muito pouco pelo nosso investimento se não formos cuidadosos. E isso remonta a outra coisa que discutimos, e a maioria dos europeus precisa entender isso. Não somos uma potência terrestre em parte alguma, a não ser no hemisfério ocidental. Somos primariamente uma potência marítima e aeroespacial.
E o poder marítimo e aeroespacial tem, eu diria, um tempo de permanência limitado. Eles chegam, ficam por um tempo e depois partem. Não causam um impacto permanente, estrategicamente irreversível. Isso só pode ser realizado por um grande número de forças terrestres. Não temos essas tropas para enviar. Não é uma questão de se devemos ou se poderíamos. Nós simplesmente não podemos. Nosso exército foi reduzido a uma fração do que já foi. É uma sombra do que tínhamos em 1991. Então você não vai ver isso. Então, o quanto se pode realisticamente alcançar com bombas e mísseis caindo sobre as pessoas? Quer dizer, já devíamos ter aprendido esta lição na Segunda Guerra Mundial. Nós bombardeamos a Alemanha até não restar nada. Matamos centenas de milhares, mais de 1 milhão de civis nessas cidades com bombardeios incendiários e destruindo tudo. Isso não mudou muita coisa. Foi preciso exércitos para entrar e finalmente suprimir e ocupar a Alemanha. Então isso não vai acontecer. Então não sei se alguém já se sentou para pensar nisso, porque lembre-se, estamos lidando agora e o chefe do Estado-Maior Conjunto e o vice-chefe do Estado-Maior Conjunto são ambos da Força Aérea. O conselheiro sênior do presidente é um aviador e tenho certeza de que é um homem muito inteligente e ponderado. Pelo menos assim espero. Mas a comunidade do poder aéreo raramente perde a oportunidade de bombardear sob o pretexto de que estão a tentar demonstrar que é tudo o que se precisa. Nunca foi tudo o que precisamos e não creio que o seja agora. Sim, acho que é por isso que a guerra está tão perigosa agora. Pode-se ver todas as armadilhas e todo o desastre que pode acontecer no entanto, não há uma saída para se afastar disso. Bem, senão eu adoraria ter lhe perguntado também sobre o México, porque não entendo por que o México não está tentando acomodar uma maior cooperação do CCIUA, porque parecem estar perdendo o controle. Mas estamos sem tempo, então talvez possamos abordar isso na próxima vez. Então, Só para você lembrar, México, o governo é uma fachada. A presidente é irrelevante. Ela controla 40 quilômetros quadrados da cidade do México. O resto do país está nas mãos do crime organizado e dos cartéis de drogas. Essa é a verdade. Então, quando você fala sobre o México, o governo há muito pouco que o governo possa fazer. O Exército é a instituição mais poderosa e o Exército também está envolvido no crime organizado. Então, quando você vê algo eclodir entre o Exército e um cartel, como vimos recentemente, isso tende a ser o resultado de uma luta por poder, dinheiro e pessoas. Isso não é uma prova do controle do governo sobre absolutamente nada. E, a propósito, se você prestar atenção na coletiva de imprensa, onde a senhora Sheinbaum falou, e também o ministro da Defesa e o procurador-geral, eles simplesmente disseram, acabou. Voltamos à normalidade agora. Não haverá mais lutas ou confrontos como este. E, na verdade, falando francamente, eles voltaram ao que chamam de normal, mas essa normalidade é, na realidade, a criminalidade organizada. Não é um país ou um Estado-nação no sentido que os europeus pensam. Então, ao olharmos para as zonas turísticas, eles estão muito preocupados com isso agora, porque navios, cruzeiros e companhias aéreas estão a dar a volta e não estão a entrar no México. Assim, os cartéis estarão muito interessados em restaurar alguma medida de calma nas áreas turísticas para manter esse dinheiro a fluir para o México. Mas, na verdade, não é o Estado mexicano. Isso é, sabe, fascinante. É uma parte diferente, sim, diferente do mundo. De qualquer forma, muito obrigado por me deixar aproveitar seu conhecimento e vamos torcer, sim, para que não haja uma guerra, mas obrigado novamente. Certo. Tchau.